E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Baralho Cigano Diário, nosso canal de leitura de cartas. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui para começar mais uma atividade. Então, 2 decks de baralho cigano na mesa para você escolher o seu e ganhar a sua mensagem com a gente nesse vídeo. Você tem aqui o baralho da esquerda junto com uma pedrinha sol ou da direita com Raulita azul. Já procura sentir qual é o baralho que chama mais a sua atenção, a pedrinha que te ajuda na escolha. E o nosso assunto de hoje é o seguinte: você vai mentalizar alguém e vai ver o que essa pessoa sente por você. As cartas vão mostrar, beleza? Então esse é o nosso assunto que será tratado. Vai escolhendo aí a sua opção de cartas. Enquanto isso eu vou passar os recadinhos iniciais aqui, sempre importantes. Se você não conhecia o canal e recebeu pela primeira vez aí um aviso do YouTube, veio visitar, então já faz o seguinte: se inscreve, ativa as notificações, se garante com a gente, entra pra turma e aí você vai ficar sabendo também da sequência do trabalho com os próximos vídeos, tá? Deixa o like também, é muito importante para você apoiar o canal, para que os vídeos cheguem a mais pessoas e assim a gente possa dar a sequência nas nossas leituras sempre gratuitas aqui. E deixa o seu comentário depois também para eu saber, né, para eu te conhecer, você que está participando aqui comigo no vídeo, para a gente poder interagir. E aí eu vou passando, visualizando todos os comentários depois, deixando um coração para todo mundo. Se alguém colocar alguma dúvida eu respondo, beleza? Então vamos em frente. Vou usar primeiro o baralho da esquerda, depois o da direita. Então esse daqui sai da tela um pouquinho para a gente começar a trabalhar com esse. Vamos lá, mentaliza aí a pessoa de quem você gosta e vamos ver o que esse alguém está sentindo por você. Vamos lá então, temos as suas cartas e aí, né, só vale lembrar antes de a gente começar a passar pela interpretação. As leituras são coletivas, dentro de leituras de tarô e baralho cigano no YouTube, é assim que funciona, né? Tem bastante gente assistindo, então acaba sendo natural que a interpretação que se faz aqui vai bater mais para algumas pessoas do que para outras. Pode ter alguns pontos onde você sente que as cartas conversam mais com você do que em outros detalhes da leitura, tá? Então tenha isso em mente para você fazer um bom aproveitamento. E também as leituras são atemporais, não tem problema o momento, o dia em que você encontra o vídeo, seja no dia da publicação ou um mês, 2 meses depois, é quando você encontra que a leitura vale para você, tá? E aqui a gente está com cartas abertas para falar sobre os sentimentos da pessoa que você mentalizou, independente do seu caso aí. Se você quer voltar com alguém, ou se você pensou no seu parceiro ou na sua parceira, ou naquela pessoa que de repente você acabou de conhecer e de quem você está gostando, tá? Então a gente vai falar dos sentimentos dessa pessoa, independente de qual seja a situação que você está vivendo, beleza? Se for o caso, dependendo dos detalhes, aí eu dou uma destrinchada buscando individualizar um pouquinho. Bom, vamos passar pelas cartas então, antes de eu dar a interpretação propriamente. Nós temos aqui na fileira do alto o cachorro, o coração e os livros, aqui veio o cigano, as nuvens e a serpente, e na parte de baixo então o envelope, a foice e o jardim. E o que essas cartas têm para nos mostrar então sobre sentimentos dele ou dela por você, né? O que essa pessoa está sentindo. Essa primeira fileira aqui foi muito positiva, muito legal, né? Com o cachorro, o coração e o livro, porque são cartas aí que falam de sentimentos, mostram alguém que gosta de você. A carta do coração tá aqui, trazendo energia do amor. Então, você gosta desse alguém que você mentalizou, e o que nós temos para começar a te dizer? Que o sentimento é recíproco, é alguém que também gosta de você, que quer estar ao seu lado, quer dividir momentos, a carta do cachorro, um sentimento de lealdade, tá? Que existe aí, de companheirismo. Isso é muito importante para
possibilidades a dois. E o livro que está junto ali ainda vai mostrar alguém que quer trocar experiências de vida, que quer poder aprender com você, te ensinar também. É a troca mesmo, né? Trocar experiências, o que faz parte de conviver, de criar oportunidades, de convivência mesmo a dois, né? Então nós temos aqui cartas muito interessantes mostrando sentimentos e também intenções, né? Então alguém que gosta de você e que quer estar ao seu lado, tá? Aí na parte de baixo, o que que vem ali? Inseguranças, medos com nuvens, com serpente. Então, muita gente vê a serpente na mesa, já fica com medo de sofrer uma traição, mas aqui nós não estamos falando de atitudes da pessoa que você mentalizou com você. Nós estamos vendo como a pessoa se sente, tá? Então essa serpente não falaria de alguém que te trai, fala de alguém que pode ter o medo de ser traído ou de ser traída, né? De ser passado para trás, certo? São medos mesmo aqui, medos e inseguranças que estão sendo mostrados para nós nessa combinação aí das nuvens com a serpente, uma pessoa insegura, ali preocupada, tensa, né? De repente por gostar de você, por estar longe principalmente, né? Essa informação vai valer mais para quem está num relacionamento à distância, ou para você que está conversando com ele ou com ela, mas vocês estão com dificuldades para se encontrar agora e tá cada um tocando a sua vida, intenções, né? Comunicação fluindo bem, mas dificuldades de repente para colocar ideias em prática. Então, para pessoas que estão longe uma da outra, isso daqui acaba se fazendo mais presente, né? O medo de perder, o medo de sofrer uma traição, as preocupações, as inseguranças, tá? E isso pode fazer com que a pessoa fique ali um pouquinho mais no racional, às vezes, né? Então, são momentos nos quais, por exemplo, você tá conversando com ele ou com ela e tá tudo beleza, né? A pessoa tá ali carinhosa e tudo mais. De repente, no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, vocês conversaram de manhã e tava fluindo tudo muito bem. Chegou à noite, vai conversar de novo, a pessoa tá esquisita, né? Mudou um pouquinho de postura. Muito por conta disso daqui, olha, de medos, de inseguranças que fazem com que a pessoa pense, peraí, será que é tudo isso mesmo que eu tô achando? É onde a pessoa sente a necessidade de analisar um pouco mais as coisas, né? Exatamente com o medo de sofrer uma ilusão, coisas do tipo. Então, essas cartas aqui podem explicar, inclusive, uma mudança comportamental, às vezes até repentina, dele ou dela com você, tá? Por inseguranças, o que nem sempre a pessoa vai demonstrar, né? Muito menos tocar no assunto, falar sobre. Tem gente que conversa, expõe esses sentimentos aqui de medo, de insegurança, mas nem todo mundo faz isso. E principalmente homens têm mais dificuldade, né? Para fazer isso. O cara acha que se ele falar que tem o medo de te perder e se ele se expressar dessa forma, ele vai parecer fraco, vai parecer frágil, vulnerável. Então ele fica ali, né, se fazendo de firme, mas isso daqui tá por dentro, beleza? Tá nas camadas mais internas do ser, digamos assim. Então são cartas que te ajudam a entender mudanças comportamentais, né? E explicam mais sobre o sentimento dele ou dela por você. Por quê? Se vem medo de te perder, se vem insegurança, se vem medo de sofrer uma traição, às vezes parar para chamar um pouco mais da razão, para não se deixar levar tanto pelos sentimentos, é porque não existe indiferença aí. Existe alguém que gosta realmente de você e que acaba experimentando tudo isso, que são os efeitos colaterais do amor, vamos dizer, certo? E na parte de baixo vem aqui o envelope, a foice e o jardim, que são cartas interessantes e ajudam inclusive a tratar dessas coisas, né? Então, a energia da comunicação, uma pessoa sentindo que vocês precisam conversar mais, ou alguém sentindo, pelo menos, que precisa se expressar mais com você, né? Se abrir mais, principalmente em relação a essa situação. Então, mesmo as pessoas que sentem dificuldade de falar sobre os próprios medos, as próprias inseguranças, de repente é alguém nesse momento propenso a conversar sobre isso, para esclarecer fatos, para buscar se tranquilizar, para que vocês tenham um espaço mais aberto de diálogo e um possa se sentir mais à vontade com o outro, né? Cortando com situações que trazem exatamente preocupações, medos, né? Desconfianças, para que vocês consigam juntos aqui
cuidar bem desse jardim que está simbolizando as oportunidades de convivência, as sementes que vocês vão lançar aqui para colher bons frutos, né? Então a foice ao lado do jardim fala muito sobre aparar arestas, né? Quando a gente vai convivendo com alguém ou conversando, buscando criar oportunidades, e aí a gente naturalmente vai descobrindo onde estão as dificuldades da convivência, onde estão as divergências, e a gente vai ali aparando arestas, lapidando a relação, fazendo concessões, vendo que precisa melhorar a dois, né? Então aqui é uma combinação que fala de melhoria e de alguém querendo poder conversar mais, se expressar mais, te dar espaço também, exatamente para que um fique mais à vontade com o outro, uma pessoa sentindo a necessidade agora de sair, de repente, dessa condição, de sempre se preocupar, de sentir insegurança, coisas do tipo, tá? Então são cartas aqui que você teve a oportunidade de receber que mostram alguém que quer estar ao seu lado, alguém que gosta de verdade, por gostar, sente lá os seus medos, o que é muito normal, e alguém propenso a se abrir, um momento de poder se abrir mais mesmo, né? Expressar sentimentos, falar mais das coisas, afastando assim medos e inseguranças, e a conversa é o caminho mesmo, né? Quando a gente fica com os próprios botões, a gente acaba pensando um monte de besteira que nem sempre corresponde às verdades, à realidade, né? Então, muito importante mesmo o caminho da conversa para colocar às claras as coisas, certo? Então, é uma necessidade emocional também da pessoa que você mentalizou em relação a você. E aí são cartas que vão falar, vão conversar, na verdade, com todas as situações nas quais você possa se encontrar, como eu costumo fazer nas leituras, né? Sempre tentando individualizar. Então essa interpretação serviu basicamente do mesmo modo para você que está em um relacionamento, ou para você que quer voltar com alguém, ou para você que está conhecendo uma pessoa agora também, né? Os sentimentos se enquadram de forma muito semelhante dentro de todas essas situações, falando da pessoa que você mentalizou, tá? Então, fechamos assim a sua leitura. A gente vai pegar agora o outro baralho, a outra opção da mesa. Vamos lá. Esse daqui sai, então a pedrinha sol já cumpriu a função dela também, trazendo a outra opção com a raulita azul. Vamos às cartas. Temos as cartas abertas, então, para falar do que a pessoa que você está mentalizando aí está sentindo por você, quais são os sentimentos, então, né, dele ou dela. Vamos passar pelas cartas antes de começar a interpretar, só lembrando que são leituras coletivas, né? Mesma explicação que eu dei então quando eu coloquei as cartas para quem escolheu a primeira opção da mesa, é importante passar para você também. Então, dentro de leituras coletivas, que é como funciona no YouTube, as mensagens naturalmente vão bater mais para umas pessoas do que para outras, né? Ou você pode sentir que trechos da interpretação conversam muito bem com o seu caso, né? E outros trechos nem tanto. Então, procure aproveitar a parte da leitura que fluiu mais para você. É normal, né? Leitura coletiva. E também as leituras são atemporais, então vale para você no momento em que você encontra o vídeo. Não importa se foi no dia da publicação ou meses depois, é o seu momento, tá? Então vamos às cartas. Nós temos a cigana, que veio aqui no alto, tá? Aqui nessa primeira fileira temos ainda o urso e temos os pássaros. Aí na fileira central veio o caixão, a lua e os lírios, e na parte de baixo o livro, o rato e a cruz. Então, o que a gente pode alcançar de sentimentos aí da pessoa que você mentalizou por você? Aqui na parte de cima
nós temos uma pessoa que gosta de você, que está envolvida emocionalmente com você, né? Sentimentos à tona, a carta da mulher traz esse lado mais emotivo, então fala de uma conexão afetiva que esse alguém sente com você, querendo estar ao seu lado, né? A carta dos pássaros fala de estar lado a lado, de passar pela vida juntos, e a carta do urso traz, inclusive, o que pode ser assim como eu falei de um efeito colateral do amor lá na primeira abertura da mesa, aqui também nós temos essa situação que pode ser a do ciúme, na carta do urso. Um sentimento de possessividade, de querer só para si, né? A pessoa é minha, ninguém pode chegar perto. Então, uma carta que às vezes fala de uma pessoa insegura também, né? Porque tá ali preocupada ou preocupado com quem chega perto de você, com quem conversou, quem curtiu sua foto na rede social, essas coisas, né? Que mostra, na verdade, é uma carta que mostra alguém que gosta e quer cuidar. O que pode acontecer é esse cuidado, às vezes, se tornar excessivo, né? E aí acabar manifestando ciúmes. E detalhe, é importante falar que ciúmes, de repente você pensa assim, imagina, pessoa de quem eu gosto, que eu mentalizei aqui, não sente ciúmes, não. Não é porque não expressa que não sente, tá? Tem gente que consegue disfarçar isso muito bem, principalmente homens, né? Que não são de se fazer de ciumentos, porque acham que isso vai ser coisa de mulher, né? E o cara acha que se ele demonstrar ciúmes, se ele manifestar ciúmes, então ele vai parecer que tá nas suas mãos, que tá vulnerável, então ele se faz de durão ali, de firme, tá? Mas lembra, não é porque não expressa que não sente. Claro, também não serão todas as pessoas aqui que sentem ciúmes de fato. Como eu falei, dentro das leituras coletivas, as informações naturalmente vão bater mais para algumas pessoas do que para outras. É bastante gente assistindo o vídeo, né? Mas nós temos sim essa informação aqui, fazendo parte dos sentimentos, né? Por ser alguém que gosta de você, então quer cuidar e aí pode se preocupar, o medo de te perder, inseguranças, pode ser aquela pessoa possessiva em dados momentos, né? De querer ficar perto o tempo todo. Nós temos essas características aí, tá? E aqui, entrando na segunda fileira agora, com o caixão, a lua e os lírios, nós temos uma situação interessante aí que é o seguinte. Temos cartas muito boas, né, da lua e dos lírios, então vamos falar disso primeiro. Carta da lua, falando de sentimentos, uma carta que traz sensibilidade, romantismo, então fala mais sobre os sentimentos dele ou dela por você, fala mais de alguém que gosta de você, assim como lá no comecinho a carta da mulher já mostrou, né, alguém no momento mais emotivo para lidar com você, o que facilita as coisas a dois, criando oportunidades, porque uma carta que favorece a entrega, né? Então, pessoas que se permitem mais a viver, pode ser o momento dele ou dela com você. E na lua, alguém que te admira, que reconhece, né, a importância, o valor da sua companhia, ou se vocês não estão juntos, aquela pessoa que sabe das suas qualidades, ou para você que está pensando no seu ex, aquele alguém que de repente longe de você conseguiu te enxergar melhor, né? Vendo aí as suas virtudes, virtudes essas que também são percebidas aqui na carta dos lírios, né? E também um sentimento de paz, de tranquilidade, aquele alguém que na sua companhia se sente muito bem, tá? É, há um bem-estar aqui, uma sensação de paz, e isso é muitas vezes tudo o que a gente precisa experimentar a paz ao lado de alguém. Aquela pessoa que você sente que te traz tranquilidade, paz, uma energia boa, gostosa de sentir, né? É onde você quer ficar. Então, é esse sentimento que ele ou ela experimenta com você. Seja na sua companhia, ou seja, pensando em você, por exemplo, para quem está conhecendo alguém agora, né? Ou para você que está pensando no seu ex ou na sua ex, essa carta pode falar muito sobre saudades, sobre desejo de buscar se reconciliar, e aí o caixão vai entrar muito nessa jogada, tá? Com uma virada de página, com deixar problemas no passado, buscar viver novas possibilidades a dois, deixando no passado aquilo que não valeu a pena, né? O que deu errado para vocês conseguirem criar novas oportunidades. Então, nós vemos aqui nessa fileira de cartas uma intenção de volta de uma pessoa querendo superar o passado. Se não for o seu caso, pretendendo voltar com alguém, né? Por exemplo, se você está conhecendo uma pessoa agora,
Essa carta do caixão está mostrando alguém que está no momento novo da vida. Alguém que virou a página, que não quer mais saber do que já viveu, do que deu certo ou deu errado. Está com a cabeça no hoje e está olhando para você. Né? Então já estamos vendo alguém que gosta de você, que pode inclusive sentir um certo ciúme, quer estar ao lado, te admira, experimenta aqui uma sensação de paz ao seu lado. Então é alguém realmente que virou a página, não vai olhar para o passado. Isso é muito importante de te falar também, porque não é uma pessoa propensa a fazer comparações, né? De repente buscar alguém para conviver agora e querer viver uma situação parecida com o que já viveu com outra pessoa. Né? Então, não se preocupe com isso, o que é horrível, né? Na verdade, você conhecer alguém que vai te comparar com alguém do passado. É injusto, né? Na verdade. Então, você pode se despreocupar com isso. Não é alguém propenso a esse tipo de atitude, de te comparar com alguém, tá? Tá realmente olhando para você, olhando para o que sente por você. Então, são cartas muito interessantes aqui, beleza? Independente de qual seja a situação que você está vivendo, com ele ou com ela, com a pessoa que você mentalizou. E na parte de baixo, o que que nós temos? A carta do livro dos ratos, ou do rato, né? Aí é um ratão, só um ratão na carta. E a carta da cruz. Então, essas cartas falam de algumas dificuldades aqui, no rato e na cruz, né? Superação, prejuízos, desgastes emocionais, coisas que dão errado, né? Mas que também trazem aprendizado na carta do livro. Então, por exemplo, para você pretendendo voltar com alguém, pensando aqui no seu ex ou na sua ex, ou não necessariamente ex, né? Pode ser que você estava aí num relacionamento ou num rolo, rolou uma briga, mas foi recente, a poeira tá meio no ar ainda, mas tá cada um no seu canto e tal. Beleza, então pode ser esse tipo de situação que vocês passaram, tá? Então, falando de como a pessoa se sente, é alguém que não está se sentindo bem, né? Tá num prejuízo emocional aqui, tá sentindo o peso do afastamento, de repente por estar longe de você, e alguém que aprendeu, extraiu uma lição daí, né? Então, é uma carta que fala de mais maturidade, de um momento de mais maturidade, né? De uma pessoa que precisava, de repente, passar pelo que passou, por uma briga com você, ficar longe, sentir o peso da distância para poder, inclusive, dar mais valor, o que nós vimos aqui na carta da Lua. Então, cartas que mostram realmente alguém que está no momento mais maduro para lidar com você, principalmente cartas direcionadas aqui no caso de quem teve uma briga, né, e se afastou, você pensando no ex ou na ex. Então, aquele alguém que não está se sentindo bem longe de você, e vimos o porquê, né? Há muitos sentimentos envolvidos aqui, boas lembranças, e aí é alguém que quer estar ao lado, então, naturalmente, há o peso da distância aí, né? Para quem está em um relacionamento, então, isso daqui pode falar sobre alguns momentos, né, que de repente são mais difíceis da convivência, mas que também ensinam e que são testes da vida, pelos quais a pessoa passa por gostar de você. Então, no fim das contas, prezar pelo que faz mais sentido, que é exatamente a energia do amor, né, que ele ou ela experimenta por você. Então é uma pessoa que entende que os desafios no meio da caminhada também são naturais, são os testes da vida pelos quais a pessoa passa por ver sentido no que está vivendo, né? Então isso é importantíssimo também, porque aí você pode verificar que não é uma pessoa que está ao seu lado só por estar, só por ter alguém ou por uma conveniência, é porque faz sentido para ele ou para ela estar com você, beleza? E se você está conhecendo alguém agora, então essas cartas aqui falam de uma situação interessante, que é o aprendizado que a pessoa teve, né? Com a bagagem de vida, com aquilo que teve a oportunidade de assimilar. E aí nós vimos já na carta do caixão uma pessoa que virou essa página, né? E aí está disposto ou disposta a viver coisas novas, olhando para você, para o sentimento que está experimentando agora, sem te comparar com mais ninguém. Então não importa o que já foi, né? Essas cartas falam de alguém também no momento maduro, por ter passado por certas coisas que trouxeram ensinamentos, né? Então uma pessoa mais preparada, de repente, para construir uma relação, para saber como conduzir as coisas. Informação legal para você também. Então, beleza? Então nessa leitura aqui, pelo que eu senti, eu fui individualizando um pouco mais, né? Lá na primeira abertura de cartas, eu percebi que o que as cartas mostraram
funcionou de modo muito semelhante, dependente do caso. Aqui eu percebi que houve mais dessa oportunidade de a gente dirigir a interpretação para pessoas separadas, para pessoas em um relacionamento ou quem está se envolvendo com alguém agora, tá? Então você teve a oportunidade aqui de sentir como as cartas funcionaram mais de acordo com o que você está vivendo, beleza? Fechamos assim então mais uma leitura no canal. Agradeço a todos vocês pela participação. Se você achou importante tudo que você ouviu, não vá embora sem deixar o seu like e comenta aí para mim como isso funcionou, né? Relata aí um pouquinho do que está te acontecendo, se você quiser. Fica à vontade, né? Aqui é o nosso espaço para trocar ideias e eu vou visualizando depois todos os comentários também, certo? Então, gente, um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal.